Ih, tá de judeu aí, é? Ué, o tema não é obras e fé? Então eu vou ser da fé e você vai ser das obras. Vou defender a lei aqui. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bem? Por aí. Tudo na paz. Tá tomando o que aí? Café? Café na taça de vinho? Você Não, gosta é. mais de café do que de vinho. Que é o Santa Helena. Que tal? Então, vou esperar aí alguns irmãos chegarem para nós iniciarmos essa nossa live, né? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Se dá pano para manga, hein? É. É Tiago versus Paulo. A curiosidade, né, que na reforma cogitaram excluir o livro de Tiago do cânon. Mas eu acho que é, sei lá, né? Presunção que eles não sabiam que o apóstolo Tiago, como diz Paulo em Gálatas, ele ficou ministrando aos da circuncisão, né? É E, que o. Uhum. e também a colocação dele ali no contexto que a gente vai falar tem a ver com aqueles que estavam, na verdade, sendo avarentos, né? Porque ele está falando aos ricos lá no capítulo 2, falando sobre desonrar o pobre e tal. Então, fica claro que são pessoas que elas se faziam de salvas, mas não eram salvas, né? Não eram pessoas realmente convertidas. Elas estavam É o. apenas ali, como tipo fazendo de conta, né? Que eram da fé, mas não eram porque as obras delas eram más. E quem pode A falar? interpretação de texto ali é complicada, né? O pessoal confunde muita coisa. Igual Jesus, né? Quando se referia aos fariseus, falava com outro tom, falava sobre um outro assunto. Exato. Então, Tá calor aqui. aqui também. E tem Mas eu umas vou pessoas já entrando aí. defender a lei aqui. Não, você tem que trabalhar aí junto comigo, senão não vai dar certo. Mas agora eu sou judeu messiânico. Rapaz, você com essa barba e esse chapéu, nossa, mas tá judeu mesmo. Tá muito judeu. Só a costeleta que eu não tô Você tem que fazer, pecando, né? tem que fazer Não- é, aqueles, deixar o cabelo crescer, fazer a trancinha aqui. não pode cortar. É um pecado Pecado pro ortodoxo. mortal. Hum. Então, Bom, acho que é melhor na nós lista, começar, né? Vamos começar. Eu queria só dar então uma introdução, falando que parece que o apóstolo Paulo ele tem uma direção e o apóstolo Tiago tem outra, porque geralmente se confunde esse texto Tiago 2 com a colocação de que para a pessoa ser salva, ela tem que praticar boas obras também, né? E na verdade, eu entendo, e até porque os apóstolos não se contradiziam, talvez tinham circunstâncias e contextos diferentes, como é o caso do apóstolo Tiago, que Paulo fala aos Gálatas que ele, Pedro e João ficaram, né, responsáveis pelos irmãos da circuncisão.
e o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E desde o primeiro concílio lá em 45 depois de Cristo, que foi aquela controvérsia em relação exatamente à guarda da lei e à circuncisão, lá em Atos 15, nós vemos que ali está muito claro que as obras que, na verdade, as obras que estão como produto de quem crê em Deus e as obras de quem ele está falando aqui são obras más, não são obras, né, daqueles que realmente estão salvos pela graça, salvos pela fé, que são cristãos, na verdade, ou são aqueles do caminho. Porque aqueles do caminho, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Então, para mim é óbvio que ele está falando de pessoas que estavam se fazendo de cristãs, né? Mas as obras deles eram más e não atestavam, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, aquela perícope que a gente usa ali, quando fala que nós somos criados para as boas obras. Então nós vemos que o apóstolo Tiago aqui está falando de pessoas que se faziam de cristãs, né? Então o nosso tema aqui é fé e obras, e nosso tema central, né, sempre nas terças-feiras, vamos falar de graça. Então as pessoas ficam preocupadas com essa questão. Então não tem que fazer nada e tal, eu sou salvo só pela fé, etc. É pela fé. A salvação é pela fé. Não tem outra forma de ser salvo. É fé na obra que Cristo fez, porque nós somos incapazes de nos salvar sozinhos. Então nós somos criados para as boas obras. E quando Jesus fala, que é um outro texto que de repente alguém pode abordar, quando Jesus fala que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, é óbvio que Jesus está falando também de pessoas que foram hipócritas, né? Que se diziam que criam nele, mas as suas obras não mostravam, né, a fé que eles tinham em Jesus. Porque não é uma questão de obras obrigatórias, né? Mas a comoção e o Espírito de Cristo que habita em nós, né, nos leva a nos voltar para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Mas isso é uma atitude que acredito que é fruto do Espírito, não obra da carne, porque a carne não tem a obra de querer ajudar ninguém. Nós somos, por essência, egoístas. E quem não admite isso, se faz de bonzinho na verdade, né? E não conheceu ainda o valor da salvação que Cristo conquistou para nós na cruz, porque é justamente por nós sermos incapazes de sermos bons por nós mesmos. Então, como que uma pessoa como que Deus condicionaria para seres incapazes de fazer boas obras que, né, as obras são necessárias para a salvação? Então, esse é a minha palavra inicial aí. Caso fosse possível, as boas obras, uma pessoa que conseguisse de fato alcançar a santidade, sim, essa pessoa seria salva pelas obras. Seria salva por cumprir a lei. Só que não é possível. Não é possível de modo algum. Então, a questão aqui e a gente vai ler os textos que falam sobre isso, que exemplificam e que enfatizam esses pontos, mas a questão é que a salvação é somente pela obra da cruz. É somente pela graça. Nós não contribuímos de modo algum. E existem, dentro do cristianismo, crenças que discordam dessa, que é a crença da reforma, que é a crença que nós estamos promulgando aqui. Inclusive os nossos irmãos, os católicos, e dentro do protestantismo, os arminianos e muitos outros. Muita gente nos dias de hoje discorda disso, mas a questão é que a Bíblia, e principalmente as cartas de Paulo, enfatiza isso muito claramente, que a nossa salvação não é em cooperação entre a ação de Cristo e o nosso esforço. Não existe cooperação, não existe essa sinergia no que se refere à salvação.
É Até somente porque a é uma obra da obra cruz. que já foi realizada, é E tetelestai. é, e é Não tem o que cabal. acrescentar nela. Exato. Então, quando a gente mistura essas duas coisas e quer, de certo modo, participar da nossa salvação, porque a crença que muitas pessoas têm é de que Jesus possibilitou um caminho, como se o caminho não existisse, o caminho estivesse fechado, e aí, através da cruz, ele possibilitou como se fosse uma ponte. Só que a gente que tem que atravessar essa ponte. Se a gente não atravessar, nós não seremos salvos. Então é preciso que a gente atravesse a ponte através do nosso esforço, do nosso zelo, e assim por diante. Só que isso é uma invenção. A doutrina, o evangelho não prega isso. É. As cartas de Paulo não falam isso. As cartas de Paulo falam muito claramente que é somente pela graça. Não existe obra na participação da nossa salvação. E aí é uma coisa que é muito importante, por quê? Porque quando se fala de salvação e salvação eterna, Jesus falou: Eu vos dou a vida eterna, né? E ele estava prometendo uma coisa que estava totalmente vinculado ao que ele iria fazer na cruz. Quando ele declara está consumado, é que a obra está feita, não tem mais o que fazer. Agora, se a salvação tivesse condicionado, que a salvação esteja condicionada às obras, como algumas religiões preconizam, aí é que fica aquela coisa da pessoa ser boazinha, não ser boazinha, ela estar se comportando bem, não estar se comportando bem, e aí aquela pergunta que a gente faz para a pessoa: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa muitas vezes fala assim: no julgamento final, eu vou ver se eu vou estar salvo ou não. É Deus é que sabe. Então, essa afirmativa, essa afirmação da pessoa, ela já anula o que Cristo fez na cruz. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, talvez a gente pudesse até adiantar a questão e matar a charada, mas vamos polemizar, né? Se Jesus não estava falando de obras para a salvação, quando ele fala: apartai-vos de mim, vós, malditos, que praticaste iniquidade, que tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu e não me vestiste. Ali é um momento de julgamento, né? É uma palavra onde o texto leva a essa interpretação, que as pessoas não fizeram boas obras, por isso elas não iam para a direita, não iam para entrar no reino dos céus. E, na verdade, o que está, essa palavra, inclusive, quando Jesus fala, né, principalmente no ministério dele, ele ataca a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos saduceus. E a mesma coisa que Tiago está fazendo no capítulo 2 da sua carta. Ele está dizendo aos ricos que se diziam, né, cristãos, que não tinham misericórdia dos pobres, que eles estavam baseados: mas certo dizendo assim, mas eu creio em Cristo, não importa o que aconteça. Então ele está chamando a atenção deles, porque realmente o coração deles não demonstrava que eles tinham sido salvos pela fé, pela graça, que vem anteriormente. Agora, a gente poderia já ler o texto de Romanos 10, 1 a 4, para justamente dentro do nosso tema central, que é falando de graça, a gente falar sobre a questão da lei versus a graça, né? É muito interessante a gente entender que existe uma preocupação ou não da pessoa de estar salva. Então, aqueles que conhecem a palavra, eles se entregaram a Cristo, assim se entende, ou eles aceitaram Jesus, ou vieram para uma igreja evangélica, ou aqueles que são católicos, porque os que não nasceram, os que se converteram depois, para ser salvos, para ir para a vida eterna, para ter certeza de que quando eles partirem dessa terra, né, pode ser através do Covid, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né?
E o bonde da partida para o céu está passando. E tem pessoas que não querem ir, tem medo da morte. Por que tem medo da morte? Porque não tem certeza da salvação. Se a pessoa tem certeza da salvação, pensar de que forma você vai morrer é terrível, né? Morrer asfixiado, no caso, não querendo minimizar a situação, é uma coisa terrível. Mas é essa falta de certeza da salvação que faz as pessoas se desesperarem hoje. Coisa que os primeiros cristãos não tinham, porque eles eram devorados pelos leões nas arenas, eles eram queimados nos jardins de Nero, eles eram torturados em várias circunstâncias, e assim foram pela história, né? A gente vê que eles foram massacrados, os verdadeiros, né? Que criam. E eles tinham certeza da salvação. Por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho aos gentios, era o evangelho não das obras, mas da fé na obra que Cristo fez. E aí, quando ele fala aos Efésios, no finalzinho daquela perícope que eu já citei, criados para as boas obras, é uma consequência do que Cristo fez. E também uma evidenciação de que realmente a pessoa, ela se entregou totalmente a essa salvação. Mas olha só, o que Romanos 10, verso 1 a 4 fala, é a palavra de Paulo aos romanos em relação aos seus irmãos judeus, que viviam pelas obras. Que obras? As obras da lei. Não é obra de caridade, uma coisa aqui, outra coisa ali, que os preceitos judaicos trazem lá para que eles fizessem, né? Mas a lei, que era os 10 mandamentos, está totalmente vinculada, 6 mandamentos, a se preocupar com o próximo. E justamente esse preocupar-se com o próximo é amar o próximo, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva. Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre a guarda da lei para eles, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O tema é salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Ele está admitindo, eles têm zelo de Deus, mas não com o entendimento. Que é o que João fala no primeiro capítulo, né, lá do Evangelho, no capítulo 1, verso 11 e 12, veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque não conhecendo a justiça de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a obra de Cristo, que é o que Cristo fez na cruz, e procurando estabelecer a sua própria justiça, que é o apego à lei como um fim em si, não como um meio, né? Não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí no 4 ele explica, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, não é aquele que faz, não é o que faz. Então, a caridade, que é uma das evidenciações do Espírito Santo na vida do cristão, desde o início, ela foi levada à ideia de fazer obras de caridade. E não a caritas, a graça. Né? E aí é onde a gente vê que o apóstolo Paulo está matando a charada aqui. Não é pelas obras que a pessoa é salva, mas sim pela justiça que vem pela fé no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, nosso Senhor. Então, o tema é, a pessoa precisa de obras para ela se salvar? Se ela não fizer boas obras, ela é salva? Ou aqueles que não fazem boas obras, eles serão condenados? Então, esse é o ponto que nós estamos tratando, não é isso? Essa questão desse famoso versículo, quando Jesus fala que eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Essa é uma questão simplesmente de ordem. O que vem primeiro? É a fé ou são as obras? É a salvação ou são as obras? A doutrina da reforma já é muito explícita nesse sentido e eles defendem que, uma vez que você é salvo, como consequência, através da ação do Espírito Santo dentro de nós, a gente produz os frutos, produz as boas obras. Então, é uma consequência. Sim. Mas, nesse sentido, quando a gente fala de lei, de caridade, de fazer o que é bom, de atentar-se para
o que é certo, isso não tem nada de errado. A gente pode sondar o nosso próprio comportamento, até para saber se a gente está fundamentado. Mas o ponto principal é, se você não está praticando as boas obras, se você não está gerando frutos, isso é um sintoma de uma coisa. É um sintoma de que você não está fundamentado na fé. Um sintoma de que você não está fundamentado no Espírito. E não um pecado em si, não um erro em si. Porque o homem natural, e a gente vai chegar nisso, não é capaz de praticar as boas obras. E se ele não é capaz, A como gente é que vai. Deus ia exigir isso dele, para ele ser salvo? Exato, exato. Então, quando a gente é salvo, a gente passa a praticar as boas obras de uma forma natural, como se fosse, assim como a gente tem vontade de comer, a gente tem vontade de praticar as boas obras. Mas através da atuação do Espírito Santo em nós. A questão é aqueles que se arrogam de ser os justos, de ter a salvação, de ser melhor do que o outro, geralmente são os mais hipócritas, os que menos praticam o amor, a misericórdia, a graça, como eram os fariseus, que se arrogavam de uma santidade, se arrogavam de serem os cumpridores de uma lei, só que evidentemente as suas obras eram más. Evidentemente, todo mundo sabia que aquilo ali era só uma pose. Então, se você observa o contexto, é muito simples o fato de que Jesus está denunciando uma hipocrisia, assim como existe hipocrisia nos dias de hoje. E se a gente começar a falar dos hipócritas aqui, a gente vai adotar um tom na nossa voz, no nosso discurso, porque a gente está se direcionando a esses hipócritas. Agora, com relação aos salvos, com relação àqueles que são nascidos de novo, é preciso entender a ordem das coisas. É bom para o pessoal entender que, por a gente falar de graça, né, pode parecer assim, então essa questão de obras não tem importância. Não, muito pelo contrário, nós não estamos falando que não tem importância. O que nós estamos dizendo é que elas não são necessárias para a salvação. Condicionante, uma questão condicionante, porque justamente ao olhar para si e não para Cristo, e não para o que Cristo fez, ao olhar essencialmente para nós, o que nós vamos encontrar? Embora que nós já vamos entrar nessa questão de o que é ser a nova criatura, 2 Coríntios 5,17, aquilo que está em Cristo, né? Nova criatura és, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí uma caminhada para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. O que é, então, né, ser essa nova criatura? A gente já vai entrar aí, mas a salvação, ela não tem mais nada para ser acrescentada. O valor, o teor, o conteúdo não pode ser manchado com uma doutrina de que se você não praticar boas obras, você não vai para o céu, você não tem a salvação. Então, é um erro com certeza, porque não bate com a palavra de Paulo em Efésios 2, né? Que ele diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. E É, como você colocou, a salvação vem antes pra, do comportamento. E se a pessoa não se entregar totalmente à ideia de que ela é incapaz de fazer qualquer coisa, nem o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, é muito claro, se eu der o meu corpo a ser queimado e eu não fizer isso por amor, eu não tenho de jeito nenhum, nenhuma vantagem, nenhum mérito sobre isso. Então, do que ele está falando? Né? Poxa, dá o corpo, se eu vender toda a minha riqueza e der aos pobres, se não for por amor. Então, quem é que tem amor? Quem realmente entendeu que é miserável, que é totalmente depravado, que aceitou a sua condição de impossibilidade de se salvar, seja de qualquer forma,
né? Porque não são boas obras que podem mudar a coisa que Adão fez. As minhas boas obras não vão mudar a natureza que Adão me fez herdar. A única coisa que me faz realmente nova criatura, né? Estamos adiantando, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6. Não é verdade? Nós exatamente morremos com Cristo, porque Cristo matou o pecado na sua carne, no seu corpo, e aí nós ressuscitamos nova criatura em Cristo, agora com uma nova natureza, e aí nós temos que crer nisso. Então, tem uma coisa que eu quero até corrigir. Às vezes a gente fala assim, eu sou um pecador, eu sou um pobre pecador. Quem está em Cristo não é um pecador. Ele já está numa outra condição. Pastor, mas a gente não continua cometendo pecado? O corpo que o apóstolo fala no capítulo 7, o pecado que insiste em me tomar, e se eu não crer certo, eu não vou viver certo. Porque Jesus falou que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu tenho que entender que o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, não estou debaixo de maldição. Então é crer dessa forma que vai fazer eu derrotar a força do pecado que há em mim. Então, parece um pouco complexo, mas na verdade é uma situação de entrega. É uma situação de aceitação da minha impossibilidade de ser salvo, o que leva para a questão das boas obras e me leva então a entender que não é condicionante para a minha salvação. Deixa eu só ver um comentário aqui da Kate, que ela colocou aqui primeiro, o Michel. Deixa eu ver aqui. Ela escreveu aqui: viver caridade em tempos de pandemia, nessa nova era, não parece superficial? Aí ela explica aqui: superficial, não viver o amor, apenas falar do conhecimento, que me parece mais vaidade, sem a aplicação e o conhecimento e acerca do amor parece vaidade. Eu entendi o que ela quer dizer, porque parece que surgiu, né, uma onda assim de fazer o bem agora, na época da pandemia. Tudo bem, é uma coisa boa, não vamos tirar o mérito. A gente precisa realmente atentar e essas situações fazem a gente se comover. Mas é mais uma prova de que nós não temos bondade em nós mesmos. Se nós não formos comovidos pelo Espírito Santo, é interessante que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 1, que os apóstolos recomendaram para ele uma coisa, se não me engano foi em Gálatas: não se esqueça dos pobres. Porque Paulo não tinha, como judeu praticante, depois como cristão, a prioridade em fazer obras de caridade e fazer obras assistenciais ou socorrer as pessoas. Era uma coisa que era quase impossível de fazer com tanta gente que precisava naquela época, né? E eles de mãos atadas. O apóstolo Paulo vivia de fazer tendas, mas eles faziam sim os movimentos para ajudar os irmãos, principalmente os domésticos da fé, que a Bíblia fala, que é para socorrer, mas era impossível atender todo mundo em relação às boas obras. Agora o apóstolo Paulo fala assim: eu não me esqueci dos pobres. Eu recebi a orientação, e veja, é uma orientação, já se é uma orientação, é porque eles sabiam que eles não eram bonzinhos e capazes de ficar socorrendo. Porque esse Jesusinho de Nazaré, que é o que fica socorrendo os pobres desvalidos da teologia da libertação, ele não é para isso que Cristo veio. Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco, até para que nós vivamos essa parte do evangelho, que é se preocupar com as pessoas, né? Mas o que ela está falando é exatamente o fundo da coisa. Será que tem amor no que as pessoas estão fazendo? Ou elas estão fazendo porque é uma circunstância? Eu creio, Kate, que realmente tem tudo a ver, essa tua pergunta, tem tudo a ver com o que nós estamos colocando, que demonstra que o ser humano tem que ser forçado, incitado, comovido, porque não há bondade, né, na maioria das pessoas. E as pessoas que fazem boas obras, geralmente elas não querem que os outros saibam. Ela não vai lá dar comida para os mendigos e fica fazendo selfie. Não vai lá socorrer pessoas na favela e fica tirando fotos para colocar no Instagram ou no Face. É um troço ridículo isso. É um negócio ridículo isso, as pessoas irem ajudar os outros e fazer os outros
que estão recebendo ajuda passar pela humilhação, porque quem é que quer ficar recebendo cesta básica ou auxílio o tempo todo? A gente tem que ajudar. Agora, Cristo na vida da pessoa transforma um mendigo em um cidadão com toda a dignidade. Isso tem acontecido pelos séculos. E esse é um assunto complicado, porque a pessoa pode falar assim: ah, você não tem amor. Bom, você está fazendo isso por amor, está fazendo isso porque a pessoa quer ser salva. Como tem religiões que dizem que você tem que se melhorar, né? Você tem que se aprimorar, para que você não tenha que reencarnar de novo, fazendo obras de caridade. É uma coisa muito bonita, mas isso anula a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa que é a questão essencial do nosso tópico aqui. Obras não são necessárias para a salvação, porque a obra que fez e trouxe para nós a salvação foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós não temos condições de fazer nada para sermos salvos. É, a questão do... Bom, o nosso tópico 2 é a questão da nossa natureza caída, natureza herdada por Adão, através até a doutrina do pecado original, nós vamos comentar aqui um pouco, e também a questão da nova criatura. O que é essa nova criatura? A gente fala, tanto em canções como em pregações, que a velha criatura, o velho homem já morreu, não é? Nós Aham. somos uma nova criatura, somos um novo homem, temos uma nova natureza. O que isso significa na prática? E é necessário que a gente entenda isso. Quando a gente explicar, vai ficar muito, muito claro por que as obras não são recurso de salvação e não são recurso humano com relação à efetividade. Porque a gente pode imitar, a gente pode fazer coisas boas externamente, sim, mas com relação à efetividade e com relação à honestidade, sinceridade e amor verdadeiro contido nos atos, isso não é da nossa capacidade natural, e sim um fruto do Espírito. Mas a gente vai explicar isso agora com relação à natureza de Adão. Uhum. Quando, não sei se você vai querer dar uma palavra sobre isso, você estava pregando esses dias sobre o que a gente herdou, o velho homem, o que a gente herdou da natureza de Adão, e que a natureza de Cristo e o que a gente herdou de Cristo é mais forte do que o que Adão fez. O que Cristo fez é mais forte do que É o Adão que fez. Paulo fala em Romanos 5. Romanos 5. Mas a doutrina toda, e é preciso entender o pecado original, é preciso entender o que aconteceu com a nossa natureza, quem nós nos tornamos e o que nós éramos agora, a partir da queda do homem, a partir do pecado lá no Jardim do Éden. E o que aconteceu com quem nós éramos, como isso afetou o nosso espírito, como isso afetou o nosso intelecto, e nos resumiu, nos tornou seres incapazes de fazer o bem, incapazes de agir de fato por amor, realizar o bem, porque os nossos atos estavam todos contaminados com essa natureza caída. Sim. Quando nós herdamos o pecado em nós mesmos, e nós éramos pecado, porque isso fazia parte de quem nós éramos, da nossa identidade, do nosso DNA, se é que a gente pode dizer dessa forma. Todos os nossos atos, mesmo os mais banais, os mais superficiais, e inclusive aqueles que pareciam bons, eram contidos, eram misturados com o pecado. Porque nós éramos pecado. Se o pecado está agindo no mundo, tudo que o pecado faz é pecado, não é? Então, como a gente estava com essa natureza, mesmo os nossos atos mais... Ah, eu vou ali na padaria. A velha natureza, a natureza de Adão, caída, corrompida, tudo que ela faz, ela sempre está fazendo para si mesma e ela sempre está fazendo em pecado.
E compreender isso, compreender até que ponto a depravação, até que ponto a queda nos atingiu e nos corrompeu, faz com que a gente tenha um conhecimento muito simples, mas muito profundo do que são essas obras, do que são esses atos, do que é a bondade de fato, do que é a bondade verdadeira, do que é a maldade que está contida no nosso coração, está ali dentro e a gente apenas não percebe, a gente camufla. Inclusive a psicanálise hoje, nas últimas décadas, tem provado esse pensamento, o quanto que as nossas ações são camufladas de intenções dúbias, intenções secundárias que a gente não nem percebe que tem, nem percebe que está lá. Mas é puro. São coisas que estão camufladas, mas que refletem o nosso estado depravado, refletem o nosso estado. É um egoísmo, a gente pode dizer assim, né? Tudo que a gente faz é para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio prazer, para a nossa própria sobrevivência. Mesmo os nossos atos de caridade estão contaminados com isso e a gente age assim através da velha natureza. E não era possível, através do nosso próprio esforço, que a gente agisse de outra forma, porque os atos externos podem ser lindos, podem todos serem transformados, a gente pode sempre agir externamente de forma impecável. Isso com esforço humano é possível, mas internamente a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a nossa intenção, a nossa vontade, os nossos desejos. E Jesus Você falou dizia que... no, Você Ah, falou numa outra live que nós fizemos que ainda, por exemplo, que a gente faça alguma coisa boa, por trás dessa ação boa que a gente está fazendo, existe uma inspiração de Deus. Não que aquela pessoa ela está sendo salva por aquilo, mas que Deus, que está no controle, a soberania dele, que leva inclusive a ter esses pesos e contrapesos para que a terra não sucumba, né? Como nós já tratamos em relação à própria lei e a natureza do homem, se é mal por natureza ou é a sociedade que corrompe, nós já tratamos esse assunto, né? Mas a intervenção de Deus para que o homem não se devore, até a permissão de que exista regras, legislações, também em relação às boas obras, há uma ação de Deus, e na história nós vemos que pessoas muito más, de repente, tiveram uma atitude boa, né? Na Bíblia nós temos várias situações assim, como homens que eram carrascos, como Nabucodonosor, os próprios ninivitas, os romanos mesmos, né? E a gente vê que a intervenção de Deus e o mover de Deus fez com que essas pessoas tivessem atitudes boas, e até hoje acontece, mas isso não quer dizer que elas sejam de Deus e que elas serão salvas, porque aí que está a questão específica da fé no que Cristo fez, e o crer essencialmente na graça, e colocar a graça em primeiro lugar. É por causa dessa sutileza que existe nessa nossa natureza, de uma intenção de bondade, né? E aí o que é pior? Eu me tornei agora salvo em Cristo, eu posso, por minhas forças, fazer coisas boas. E a pessoa vai lá, está contaminando. Como eu falei agora, de pessoas que vão fazer algumas obras de caridade, ficam tirando fotos e fazendo filmagem para colocar nas redes sociais. Né? Será que elas não percebem, não enxergam que elas estão fazendo aquilo de forma contaminada, como você falou, está manchado? Se elas não tiverem a intenção explícita de se promover acima da desgraça dos outros, o que é a pior coisa que possa existir, e a pessoa se chamar de cristã, ou dizer que tem Jesus no coração, se elas não fizeram isso dessa forma, elas estão, como você falou, elas estão quase que não percebendo, né, a mancha que existe nessa atitude delas. lá em uma coisa, um tópico, um assunto muito interessante é que dentro do meio evangélico a gente usa o termo, por causa da leitura do evangelho, a gente pega quando Paulo fala sobre a carne, as obras da carne. Só que muitos evangélicos interpretam as obras da carne como se fossem, viver pela carne, agir pela carne, são os impulsos pecaminosos.
Então, carne se tornou sinônimo de impulsos pecaminosos. E Mas o que sexuais, né? Apenas sexuais. sexuais principalmente, né? Mas o que as pessoas não compreendem é que quando o apóstolo Paulo está falando das obras da carne, ela está falando de você. Não está falando apenas do pecado, dos atos pecaminosos. Está falando de quem você é, como velha natureza. Tudo que você faz pela sua própria força são obras da carne. Sim, é a força do braço humano. Obras E a da carne. força do braço humano, quando você age, quando você tenta praticar as boas obras por si mesmo, quando você tenta fazer o que é certo por si mesmo e pelo seu esforço, pela sua própria justiça, está agindo pela carne, por Eu quem vou abrir você um é. parênteses, eu vou abrir um parênteses. Por causa da pessoa achar que a graça é só para o momento da salvação e aceitar Jesus, que foi assim configurado no meio evangélico, ela acredita que ela pode, pela sua força, ser uma pessoa boa, o que na verdade ela vai continuar agindo pela carne. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:1 que se nós vivemos segundo a lei do Espírito, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus o tempo todo, e isso só acontece para quem acredita essencialmente na obra de Cristo, que eu não faço parte disso. Ali é como o Caio Fábio fala nas suas pregações, e tem um livro dele sobre o drama a questão do Jó lá, né? Ele fala, era Deus se acertando com Deus na cruz do Calvário, né? Acho que você tem esse livro É. aí. Tá É, lá na estante da sala, é o Enigma da Graça. o enigma da graça. Ele fala que é Deus com Deus ali na cruz se acertando em prol do homem, que não há uma interferência do homem, não há e não vai haver, né? Então, você entrou nessa parte da nova criatura, essa questão de fé, não, obras da carne, fruto do Espírito, na própria palavra, na própria explanação e nessa formulação, na nossa língua em português, obras da carne, fruto do Espírito. Não tem obra do Espírito, é fruto do Espírito nesse sentido ali. A carne só produz obras. E as obras da E é, carne são conhecidas, ele fala. é Né? muito As obras da interessante isso. força humana, do braço humano, são conhecidas. Quando Jesus fala que pelo fruto conhecereis a árvore, não é? Exato. A gente associa esses frutos a atos de justiça, a boas obras. Mas quando a Aham. gente vai lá para Gálatas 5, os frutos são virtudes. É amor, bondade, longanimidade, paz, gozo, fé, mansidão, temperança. Então são capacidades, virtudes internas que a gente adquire através do Espírito. Não são necessariamente atos. É claro que todo mundo que tem os frutos do Espírito vão praticar as boas obras. Mas os frutos em si não são os atos, não são essas obras. Os frutos em si são as virtudes que a gente adquire apenas através do Espírito Santo. É interessante fazer uma colocação que a gente tem mencionado já, porque vai reforçando. Em João 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, um pouquinho mais para frente ele vai falar que eles deveriam se amar, né? E se eles se amassem, seriam considerados como discípulos dele. Agora, Jesus de forma nenhuma vai ser incoerente de pedir uma atitude dos discípulos sem que ele tivesse feito a obra lá na cruz que ele iria fazer. Então, ele inicia dizendo que ele é a árvore, que Deus é o viticultor, ou aquele que limpa os ramos, né? Agora ele fala, estai, pois, em mim, para que vocês possam produzir fruto. O que é estar em Cristo? É estar na total dependência do que ele fez na cruz e não abraçar por si mesmo, como diz aqui Romanos 4, a falta de entendimento e tentar estabelecer a justiça própria, porque se a pessoa quiser estabelecer a justiça própria, ela vai querer cobrar de Deus, mas eu fiz. Vamos pegar aquele texto lá
que Lá, Jesus fala, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Vamos dizer que Jesus não falasse daqueles que fizeram isso. Aí eu chegaria lá diante dele e falaria assim: ô Jesus, então quer dizer que eu posso entrar no céu porque eu fiz todas essas coisas? Né? Não, não tem. Aquele que é nascido de novo, as boas obras, elas passam a fazer parte da natureza da pessoa, não por ela mesma, mas pelo motivo delas estarem enxertadas, nós, né, gentios, nós estarmos ligados a esse Senhor que transmite para nós esse amor, esse Espírito de Deus que nos constrange, que nos comove, que nos leva então a atitudes que realmente venham a demonstrar Cristo em nós, e aí que vem a questão de que se a pessoa se entregou de verdade a Cristo ou não, porque Tiago está falando para cristãos hipócritas, para pessoas ali que eram, ele está falando para os ricos, que eram avarentos, que não cuidavam daqueles que necessitavam, que não compartilhavam o mínimo com as pessoas que precisavam, ricos da igreja, né? Então, você vê que essas pessoas, elas se faziam de cristãs. É óbvio que está na mesma clave que Jesus está falando para aqueles que ali falaram assim: ó, vocês se fizeram de filhos de Deus, mas as obras de vocês não mostraram que vocês eram filhos de Deus. Logo, o entendimento lógico, quem é filho de Deus não tem vontade de matar, roubar, destruir, se vingar. A vontade é fazer o que Cristo fez. Essa é a nossa vontade, mas não é a vontade do homem, mas a vontade da nova criatura. Essa nova criatura, quando Paulo fala, é a criatura que vocês estavam mortos em delitos e ofensas. Então, vida espiritual, zero. Só alma e corpo. Só volição, emoção, raciocínio e fluidos e instinto. Agora, com Cristo, nós nos tornamos um espírito vivificado. E esse espírito vivificado, ele normalmente ele é abafado. Porque a pessoa passa a agir na carne, né? E abafa e não cresce espiritualmente, como o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios no capítulo 3, que as obras daqueles que estavam, 1 Coríntios 3, ele fala assim: olha, vocês são meninos, vocês precisam tomar leite ainda, vocês têm que comer comida sólida, eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, porque eles estavam agindo na força da carne deles. É exatamente o nosso assunto. Então, uma coisa se conecta com a outra e a gente vê que a pessoa que acredita que ela pode fazer boas obras para ser salva, ela está estritamente negando a salvação em Cristo Jesus, está achando que ela coopera, ela acrescenta, ela sai da condicionante: ah, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. E na verdade isso não tem nada a ver com a salvação que Cristo nos deu pelo Evangelho verdadeiro. lá em Gálatas 5:4, o apóstolo Paulo diz que aqueles que se justificam pela lei, pelas obras, estão, através desses atos, se separando de Cristo. Se você Exato. tenta se justificar por si mesmo, você está separado de Cristo, você caiu da graça. Em que sentido? Porque naquele Olha que momento que você está palavra, fazendo isso, caiu da graça. naquele momento que você está fazendo isso, você está rejeitando a graça, porque você está querendo se salvar por si mesmo. Mas a questão da nova criatura é que quando Cristo ressuscitou, Cristo morreu por nós e ressuscitou, ele nos deu o poder, através do Espírito Santo, nos deu o direito e o poder de sermos vivificados. Então, Deus nos vivificou, vivificou o nosso espírito está conectado com Ele, está junto com Ele. Nós somos um só corpo com Cristo. Isso, através, então, de Cristo em nós, por causa disso, nós agora sim temos a capacidade de amar, temos a capacidade de fazer o bem, não apenas externamente, mas interiormente. Mas é sempre em conexão com Cristo. Quando a gente tenta fazer com a nossa própria força, com a nossa, com o nosso eu, né, separado de Cristo, separado da fé, apenas pelo esforço humano, nós estamos com esse ato nos separando dessa ligação, dessa conexão. E não estamos agindo pelo Espírito e não estamos agindo pela fé.
E agora a gente pode concluir, falar então na prática, pai. Como é que a gente faz então para ficar conectado, ficar na fé e não nas nossas obras? Como é que qual que é o exercício, qual que é a atenção que a gente tem que ter para que a gente esteja ligado e vivendo pela fé e não pelas nossas obras e não pelo nosso esforço? Eu acho que dá tempo de nós lermos o texto que eu falei de Gálatas capítulo 3. A partir do verso 7 diz assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão foi o primeiro que ouviu o evangelho. E dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É importante abrir o parênteses aqui de falar que a pessoa se torna maldita quando ela deixa da graça e ela está debaixo da lei, pelo simples fato que ninguém nunca cumpriu a lei. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram. O único que cumpriu a lei toda por nós foi o Senhor Jesus. Então, ele é maldito porque ele está sendo hipócrita. Está falando que ele que guarda a lei como aquele jovem rico, né, que dizia: eu faço tudo isso desde a minha mocidade. E Jesus falou para ele: não, só te falta uma coisa, então vai, vende o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ele saiu triste porque o Deus dele, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, né? Antes de mim. E o Deus dele era claro que era o amor ao dinheiro ali, né? Continuando. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então é importante entender que pode existir qualquer tipo de obra assistencial, social, de tudo quanto é tipo, né? Se ela não tiver o fundamento no amor ao próximo, que é o que a lei preconiza, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que daí é o cumprimento da lei, a lei e os profetas dependem disso, embora nós não estamos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Mas se a pessoa quiser viver por obras, ela tem que viver no espírito da lei, que é o amor ao próximo, e cumprindo toda a lei. Mas pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Ele está dizendo: se conseguir guardar tudo, vai viver, senão vai morrer. Aí o verso 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso aqui é forte, ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, fé e obras, que é o nosso último ponto aí, né? É evidente que quem realmente entendeu a sua total incapacidade de ser salvo, porque é total incapacidade de ser bom por si mesmo, ainda que a pessoa faça e pratique alguma atitude boa, mas uma atitude, uma natureza pecaminosa que faz algumas coisas boas de vez em quando, não muda o meu estado perante Deus. Somente, como diz Paulo em Romanos 5, o que Cristo fez superou o que Adão fez. Não há uma obra de caridade, de assistência social, de ajuda, de amparo, que possa me levar à salvação. Não há. Isso pode atrair, talvez como no caso de Cornélio, capítulo 10 de Atos ali, né? Alguém que venha falar, né, de Cristo para mim, porque é necessário, como Pedro foi na casa dele, movido por anjos de um lado e do outro, visões, para que ele, Cornélio, conhecesse a graça de nosso Senhor Jesus, né? E não foram as obras dele que levaram, veja que ele fazia boas obras, as suas muitas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Então, isso pode chegar diante de Deus? Nós não podemos dizer que não, porque no caso ali já é Novo Testamento, que isso já tinha morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus, é Atos capítulo 10.
e ali Deus leva, o Espírito Santo leva o apóstolo Pedro para pregar para ele. Mas ele precisava de Cristo. Ali, mata a charada da nossa live dessa noite. Era um cara que fazia boas obras, mas ele precisava conhecer o que Cristo fez. E aí é claro que ele recebeu o dom do Espírito ali, naquele momento, e ali ele teve um encontro verdadeiro com a salvação verdadeira. Está acabando nosso tempo aí. Esse ponto que você tocou desde o início sobre aqueles que não conheceram o nome de Jesus e praticam as boas obras. Lá na carta de João, ele fala que aquele que ama, conhece a Deus e é nascido de Deus. E o Caio Fábio tem toda uma teoria acerca sobre a ordem de Melquisedeque. Sim. Aquelas pessoas que não conheceram a religião, não conheceram a fé do mesmo jeito que a gente, mas foram tocadas pelo mesmo Espírito. E isso é um mistério, mas há tanto pessoas que são salvos, mesmo sem conhecerem as mesmas doutrinas que a gente conhece, como pessoas que são algumas vezes tocadas por esse amor, tocadas por esse Espírito, ainda que não sejam salvos ou filhos, mas elas são tocadas e, portanto, agem desse modo de forma legítima e verdadeira. Mas é sempre Deus. Lá no Evangelho de João, Jesus fala para Nicodemos, capítulo 3, que aqueles que fazem as boas obras, aqueles que fazem o bem, se aproximam da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque eles têm consciência de que eles fazem tudo aquilo somente através de Deus. Porque é Deus nelas, é Deus agindo em nós, é Deus agindo na sociedade, é Deus realizando o bem, e o bem na sociedade, o bem nos nossos atos é a maior prova de que Deus está presente entre nós. Exatamente. Porque o bem só pode vir dele. Exatamente. Mas é isso aí, meu filho. Nosso tempo está acabando. Agradecer a presença daqueles que participaram conosco, né? Toda terça-feira nós estamos aqui fazendo nossa live, falando de graça e os assuntos que são bem importantes, que as pessoas comentam, perguntam. Você pode sugerir temas para nós também relacionados à graça, você que está aí nos ouvindo ou vai nos ouvir. Nós somos da Igreja Vereda da Graça, queremos convidar você para estar conosco. Nós estamos com os cultos agora, né, momentaneamente, só aos domingos, às 18h30, né, e queremos convidar vocês, 3 de maio, 17h98, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e um resto de semana vitorioso para todos os irmãos, e na terça-feira que vem a gente volta, de repente pode continuar com esse assunto ou tratar outro que alguém venha a sugerir. Obrigado a todos que participaram. Dá o teu logo aí, Michel. Vou terminar dizendo uma frase do Martinho Lutero, que é assim, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Não é possível me perder em Cristo. Maravilhoso. Abraço aí, gente, a todos. Vivam pela fé em Cristo, na obra de Cristo e não pelas nossas obras. Até mais. Creiam que nós estamos salvos pela obra que Cristo fez na cruz. Nós não acrescentamos nada àquela obra. Nós, cada dia mais entregue essa certeza, com certeza frutos do Espírito, o fruto do Espírito vai surgir em nós e nós seremos chamados de filhos de Deus. Porque na inspiração, na ação e dando ouvidos ao Espírito Santo, que nós podemos fazer alguma coisa de bem, né? Alguma coisa boa. Porque o apóstolo Paulo fala, em mim não habita bem algum. Essa que é a verdade. Abraço, filho. Abraço a todos. Deus abençoe. Fique com Deus.